Olá, sejam todos bem-vindos, vocês do canal do YouTube, você telespectador, você que está assistindo este vídeo. É com imenso prazer que mais uma vez eu apresento para você um vídeo, aula da Palavra de Deus. Eu quero que você que tem uma Bíblia em casa, apanhe a sua Bíblia e vamos examinar juntamente comigo. Eu também quero parabenizar você, telespectador, por estar assistindo um vídeo a qual vai falar relativo o que diz a palavra de Deus, tá bom? E você esteja à vontade, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar para vocês sobre o tema de falsos profetas. Mais uma vez estou aqui no canal do YouTube, estou aqui mais uma vez através desse vídeo para te dizer algumas verdades que muitas igrejas, muitos pastores não têm a coragem, a honestidade para falar. Eu quero dizer que se nós for observar de acordo com as escrituras sagradas sobre os falsos profetas, nós vamos encontrar vários aspectos dos falsos profetas. Telespectadores, eu quero dizer para vocês, chamar a tua atenção. Todo milagre, todos os milagres, vem de Deus? Esta é a questão que nós vamos tratar neste vídeo. Porque hoje tem surgido muitos milagreiros, né? Hoje tem surgido muitas pessoas que fazem milagres. Será que essas pessoas são de Deus? Será que esses profetas são enviados de Deus mesmo? Amado telespectador, eu vou mostrar dentro da Bíblia, na palavra de Deus, a respeito deste tema que eu apresentei aqui. E você, em casa, assistindo aí, você telespectador, vai tirar suas conclusões. É só Deus que faz milagre? Eu desafio a você a procurar na Bíblia e me mostrar aonde está escrito que é só Deus que faz milagre. Algumas igrejas chegam a dizer, tem até alguns hinos ditos evangélicos, que diz só Deus faz milagre, só Deus pode fazer milagre. Eu quero definir o que significa a palavra milagre. A palavra milagre significa algo que foge do nosso natural. Alguma coisa sobrenatural para nós, seres humanos, é um milagre. E muitas vezes milagre não se explica, porque é algo sobrenatural. Nós, como natural, como podemos entender e explicar o sobrenatural? É por isso que se caracteriza como milagre. Eu quero falar para vocês, será que os milagres que hoje têm acontecido, os milagres que têm sucedido em algumas denominações evangélicas aqui no Brasil e em outros países, até em algumas igrejas, será que esses milagres provêm de Deus? Será que estes milagres são na realidade de acordo com a palavra de Deus? Nós vamos examinar e vamos ver se é só Deus que faz milagre ou se Satanás está por trás de algum prodígio também. Vamos lá. Eu quero que você abra a vossa Bíblia, por favor. Nós vamos abrir aqui nossa Bíblia no livro de Êxodo. O segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. É o livro de Moisés, isso mesmo. Você, telespectador, pode pegar sua Bíblia aí, você que está assistindo esse vídeo, e examinar a Bíblia juntamente comigo. Sim, vamos aqui examinar a Bíblia. Livro de Êxodo, o capítulo 7 e o versículo 20. Nós vamos começar aqui. Vamos lá. Aqui vai falar sobre os milagres, vai falar sobre as maravilhas. Nós vamos ver de acordo com a Escritura alguns milagres e algumas maravilhas. Vamos ler, que diz assim, o capítulo 7 de Êxodo, e nós vamos começar do capítulo 7, para ficar mais didático. Vamos começar do versículo 8, capítulo 7 e versículo 8. Preste atenção, você telespectador, você que diz que só Deus que faz milagre, faz maravilha, faz prodígio, para você, telespectador, saber. Porque Jesus falou, diga de nota uma coisa, Jesus falou sobre duas classes de profetas. Existe o profeta verdadeiro e existe o profeta falso. O profeta verdadeiro é caracterizado pela verdade que ele ensina e vive, e pelo fruto que ele produz. O profeta falso é caracterizado pela doutrina falsa que ele ensina e pelo o fruto que este tal profeta ensina. Vamos ver aqui
livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de faraó, e se tornarão em serpentes. Então Moisés e Arão entrarão a faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de faraó, e diante do seu servo, e tornou-se em serpente. Agora vimos aqui um milagre extraordinário. Deus fala para Moisés, Deus fala para Arão, para fazer um milagre na frente de um faraó pagão. E o que acontece, telespectador? Aquele homem chamado Moisés estava como um Deus ali, e Arão estava como profeta. A Bíblia diz e descreve que ele, Moisés, mas Arão, ao chegar perto de Faraó no Egito, era o governador do Egito, o governador dos egípcios também ali, acontece que ele tinha um pedaço de cajado, uma madeira, e ele pega e joga aos pés de Faraó. E a Bíblia diz que acontece um milagre. Aquele pedaço de vara vira numa serpente, numa cobra. Veja que grande milagre. Você costuma ver pedaço de madeira virando uma cobra? Não, lógico que não acontece isso. Mas aqui aconteceu. Foi um grande milagre da parte de Deus, para dar um sinal que Deus estava com o povo de Israel, que Deus estava do lado de Moisés. Mas será que isso foi um sinal que Deus estava com Moisés? Será que aquele milagre caracterizava a presença de Deus em Moisés, em Arão, para poder convencer Faraó, para soltar o povo, para liberar o povo de Israel? Vamos ver o que acontece no próximo. Você pode responder: isso foi um milagre de Deus? Sim ou não? Deus estava, esse milagre identificava Moisés como Deus? Ou seja, Moisés como servo de Deus e Arão como servo de Deus? Continuamos. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com seus encantamentos. E porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles, a serpente dele. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui, aquele milagre não caracterizou totalmente que foi um milagre de Deus. Moisés fez aquele milagre. Deus realizou aquele milagre. Faraó chama os seus encantadores, ou seja, os seus feiticeiros, os bruxos daquele tempo, e eles lançam as suas varas e acontece também um milagre. E aí? Deus usa e faz um milagre, e vem os encantadores, os feiticeiros, que vocês sabem que feiticeiro, encantador, magos, esses não têm parte no reino de Deus. E estes não são de Deus. Capítulo 22, versículo 15 de Apocalipse. Os tais ficarão de fora da cidade de Deus. Então vemos aqui que um milagre. Moisés fez, os encantadores fizeram o mesmo que Moisés fez no Egito. Fizeram um milagre também. E aí, você vai escolher uma igreja por causa do milagre? Os magos do Egito fizeram o mesmo que Moisés fez, o mesmo milagre. Só tem uma diferença aqui, que a serpente que foi transformado da parte de Arão, tragou a serpente dos magos. Mas significa que o poder de Deus é maior, nos milagres é mais grande. Mas escolher uma igreja, uma denominação, uma religião por causa de milagre é a coisa mais insensata que uma pessoa pode fazer. Classificar um profeta sendo de Deus porque faz milagre também é uma coisa insensata, porque se o Moisés aqui, na Bíblia, fez um milagre, foi classificado como profeta de Deus, e os magos não fizeram milagre também? Os magos são falsos profetas e o Moisés aqui é o verdadeiro profeta. Então, o verdadeiro profeta e o falso profeta têm coisas semelhantes. Então tome cuidado, telespectador, cuidado com os falsos milagres desses falsos profetas que vêm aí fazendo milagres e prodígios para enganar a sua fé, enganar o seu raciocínio, tirar a sua mente da pura doutrina, da verdade, da palavra de Deus. É isso que Satanás quer
fazer com todo o ser humano. É isso que ele quer enganar, através dos seus prodígios. Sim, Satanás também ele imita as coisas de Deus. Ele imita os milagres que Deus faz. Aqui diz mais. Capítulo 7. E o versículo 19 de Êxodo está escrito. Disse mais o Senhor a Moisés, dizei a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as correntes, sobre os rios, sobre os seus tanques, sobre todo ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como no de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos do seu servo. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Outro grande milagre. A água se transforma em sangue. Um milagre grande acontece ali no Egito. Moisés mais Arão faz a água do Egito virar em sangue em todas as partes. Deus está agindo na vida de Moisés e de Arão. Milagre extraordinário, maravilha. Você costuma ver, telespectador, a água transformando em sangue? De jeito nenhum. Mas será que os magos do Egito, os feiticeiros, fizeram também ou não puderam fazer? Capítulo 7, versículo 22 de Êxodo. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que Faraó endureceu seu coração. Vemos aqui que os magos do Egito fizeram o mesmo, fizeram a água transformar em sangue, fez outro milagre igual o de Moisés. Então o diabo ele tenta enganar o ser humano imitando a Deus. Conselho que eu te dou, não escolha uma religião por causa do milagre, porque eis aí o perigo de ser enganado. Eis aí o perigo de ser manipulado pelo esse meio de armadilha de Satanás. Então você continuando vendo aqui, o livro de Êxodo, capítulo 7, você vai ver esses magos repetindo os milagres que Deus fazia. Então o diabo ele tenta imitar Deus com seus milagres, para quê? Os milagres de Deus operam arrependimento. Os milagres de Satanás operam engano e farsa dentro da casa de Deus. Eu quero mostrar também para vocês, porque muitas pessoas dizem, não, o diabo não faz milagre não. Quem faz milagre é Deus. Porque hoje aqui no Brasil existe pastores, operadores de milagres extraordinários, apóstolos que operam milagres. São falsos apóstolos, são falsos profetas. Por que eu digo isto? Porque a Bíblia descreve os tais como raça de víbora. A Bíblia descreve esses aí como lobo devoradores, operadores de milagre falso. Porque as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. E quando abre-se uma igreja, a pessoa já corre para lá, para aquela igreja. Porque tem milagre. Deus está lá, tem milagre. Não se engane. Não se engane, porque nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Vai entrar. Livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo 21 está escrito. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos-nos em teu nome, e em teu nome não expulsamos o demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aqui os falsos profetas. Fez muitas coisas em nome de Jesus, mas não pertencia a Jesus. Jesus não conhecia esse certo tipo de gente que não tem compromisso com a palavra de Deus. Esse certo tipo de pessoa que não tem compromisso com a sã doutrina, que não tem compromisso com a santidade de Deus, que não respeita a santidade de Deus. Deus não tem compromisso, Jesus nem conhece esses tais. No último dia vai ser muito tarde, tanto para esses líderes, como para você que está manipulado por esse líder falso, que diz Mateus capítulo 7, versículo 24. Versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tais pastores são sepulcros caiados.
na igreja é um operador de milagre, mas por trás dos bastidores é um adúltero, é um fornicário, é uma pessoa que é de prostituição, tanto espiritual, talvez até fisicamente, é um esteronite, é uma pessoa que trabalha para o engano, enganando os fiéis. A maioria desses pastores só quer o dízimo, só quer o dinheiro do que você ganha. Ele não se importa com a sua alma, ele se importa com o que você ganha, com o que você tem. Mas alguns milagres, que está dizendo um certo tipo de pessoas, um certo grupo de pessoas, que faz tais milagres não vão herdar o reino de Deus, porque são os falsos profetas. Jesus profetizou que nos últimos tempos, e estamos vivendo nos últimos tempos. Você sabia, telespectador, que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Ou você vai negar este fato, que estamos vivendo a última hora, o último tempo? É tanta tragédia. E os falsos profetas estão aí para enganar você com os milagres. Mateus capítulo 24 e o versículo 4 diz: Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora o versículo 11, capítulo 24, versículo 11 de Mateus. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Jesus disse que surgirão muitos falsos profetas, e vão enganar a muitos. Será que você não está enganado? Você não é um desses que está enganado? Versículo 24. Porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e milagres, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Tome cuidado, você que quer ser escolhido, quer morar no céu, tome cuidado com esses falsos operadores de milagre, com esses falsos profetas, com esses falsos apóstolos, que não são apóstolos de Jesus Cristo, que não são pastores de Jesus Cristo, mas trabalham para Satanás, trabalha não para Deus, para arrebanhar pessoas para o reino dos céus, mas sim para o engano. E Jesus fala também no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse capítulo 16, a Bíblia diz claramente que existe certos tipos de milagre que é operado por Satanás, por demônios. Apocalipse capítulo 16 e o versículo 13 está escrito: da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem milagres, que fazem prodígios. Está vendo aqui? Existe espírito de demônio que faz prodígios, que faz milagres. Faz o paralítico andar, faz a lepra desaparecer. Mas como pode, irmão Daniel? Você pode me perguntar. Isto acontece. Mas se isso acontece, a Bíblia diz que o anticristo vai fazer descer até fogo do céu, se possível, à vista de todos os homens, para poder enganar. Isto mesmo. No livro de Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 13 está escrito assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse. Está vendo aqui? Entendeu? Deus permite acontecer esses sinais. Deus permite. Por causa de quê? Por causa da dureza do coração do ser humano. Deus permite esses milagres acontecer. O diabo operar para poder cumprir-se a palavra. Também diz, segundo Tessalonicenses, o capítulo 2, diz assim, amado telespectador, o capítulo 2 e o versículo 8 está escrito assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopra da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então vemos aqui, telespectador, o que diz a palavra de Deus. O prodígio de mentira, para enganar o ser humano. Agora, como você pode, para chegar à conclusão aqui, como você pode ver, Deus faz um milagre, e o diabo imita a Deus fazendo milagre também. Agora,
Como nós identificar um milagre falso do milagre verdadeiro nos atuais dias? Vamos lá, bem rápido. Se nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos ver acontecendo um grande milagre extraordinário aqui. Veja bem, qual é a característica de um milagre verdadeiro, de um servo de Deus que ele ora e Jesus opera. Né? João capítulo 5 e o versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesta havia muito tempo, disse-lhe: quer ficação? É o versículo 8. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são. Aqui fala de um homem que estava paralítico. Jesus cura ele. Veja o milagre acontecendo. Jesus cura este homem. Mais na frente, Jesus vê esse homem lá no templo. Sabe qual é o conselho que Jesus dá para esse homem? É o conselho que todos os pastores, sendo verdadeiro, têm que dar para aquelas pessoas que recebem o milagre na igreja. Vamos ver aqui o conselho de Jesus para identificar o milagre verdadeiro vindo de Deus para o ser humano. João capítulo 5 e o versículo 14 está escrito assim: depois Jesus encontra-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Está vendo aqui, telespectador, capítulo 5, 14 de João, aqui identifica claramente qual é o milagre verdadeiro. O profeta, o milagre verdadeiro é este. Quando a pessoa recebe um milagre, o profeta tem a obrigação de falar para quem recebeu o milagre: você estava doente, Jesus te curou, agora não peques mais, ande em santidade, busque a santidade de Deus, ande no caminho de Deus e ande de acordo com a palavra. Esta é o milagre verdadeiro. Agora você vê esses profetas, esses profetas da televisão pregando aí, esses apóstolos, esses pastores mundanos e profanos, esses lobos devoradores. Será que eles pregam o milagre, eles falam do milagre, mas não falam de salvação? Só fala que Jesus cura, transforma, dá prosperidade, mas não fala para a pessoa abandonar o pecado, não fala para a pessoa se converter dos maus caminhos, arrepender como Jesus pregava. Mateus capítulo 4, versículo 17 está escrito: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Cadê que esses profetas pregam? Cadê que esses apóstolos? Cadê que esses caras que pegam, esses pastores que pregam na televisão? Cadê eles? Será que eles pregam a santidade? Será que eles pregam o arrependimento? Pregam contra o pecado na igreja dele? Não, você só vê pregando sobre milagre, sobre maravilha, e vai dizendo: Jesus está aqui, Jesus está operando, porque o milagre está acontecendo, a lepra está desaparecendo, fulano então recebeu uma cura. Tome cuidado, telespectador. Acabamos de ler. O milagre verdadeiro é quando o profeta diz: arrependa os teus pecados, abandona os teus pecados, porque Jesus te curou para você servir a Ele em santidade de corpo, de alma e de espírito. Este é o verdadeiro profeta que prega a verdade, a salvação, o arrependimento. A maior prosperidade é a salvação de nossas almas. Tome cuidado. Você talvez já identificou como se saber, como identificar o milagre falso do milagre verdadeiro. Do milagre verdadeiro para o milagre falso. Repito, o milagre verdadeiro é como nós lemos aqui, capítulo 5, versículo 14 de João. O profeta indica para o homem não pecar mais. Jesus indicou para ele não pecar mais. Você está curado? Então não peques mais para que não aconteça coisa pior. Mas será que esses profetas dizem assim como para os seus servos? Existem profetas verdadeiros, no Brasil existe profeta verdadeiro. Mas são muitos chamados e poucos escolhidos. E que Deus te abençoe. E, por favor, eu dou um conselho para você. Não escolha uma religião, não identifique um profeta por causa do milagre que acontece naquela igreja. E nem que o milagre que o profeta orou e aconteceu o milagre. E olha para o que o profeta prega. Olha para o ensinamento do profeta. Olha para os membros da igreja desse profeta, para ver se esse profeta é de Deus ou não é de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm entrado no mundo. Tome cuidado, telespectador. E, com prazer, quem vos despede é seu irmão e amigo
Daniel Duarte. Vai lá, se inscreva no meu canal no YouTube, e fica por dentro das novidades, dos vídeos que eu estarei colocando na internet, no YouTube, para você assistir e ficar esperto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida, envia-me um e-mail para mim, é isso mesmo, um e-mail, Daniel Duarte je@hotmail.com. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na doce e paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e Deus abençoe você, a sua família, e tenha uma paz grande no seu coração. E não se esqueça, só a Escritura, ou seja, só a Bíblia, a palavra de Deus. Religião não salva, quem salva é Cristo. Siga Jesus, que você terá um fim feliz.